Idealizações e tentativas de forçar as conexões que pretendem ver a obra de compositores famosos como subproduto de suas vidas pessoais são muito comuns nas publicações não especializadas, o que inclui muito do que se encontra em buscas na internet. A vida do casal Clara e Robert Schumann, por exemplo, nomes importantes da primeira geração romântica, ele compositor, que também tocava piano, ela como pianista, que também compunha, tem todos os ingredientes de um filme ou novela convencional. O jovem pianista com carreira promissora que sofre uma lesão na mão, a qual o impede de atuar como instrumentista profissional, isso aconteceu mesmo com ele. O casal apaixonado que enfrenta a ira do pai da moça e até um processo judicial para poder viver junto, ocorreu também. A instabilidade emocional dele, as dificuldades dela para conciliar a carreira de sucesso de pianista com a doença mental do marido e com os 8 filhos que tiveram, é verdade? A loucura e morte de Robert, enfim, como se não bastasse, o suposto amor platônico do jovem compositor Brahms por Clara. Baseada em fatos reais, essa história tem sido suficientemente chamativa para deixar de lado o que mais importa para nós, a música que eles fizeram. Frequentemente nos esquecemos do esforço, do tempo e do planejamento necessários para produzir uma obra artística, filosófica ou científica forte. Cabe dizer que, nesses casos, é a vida que acaba sendo moldada conforme a arte, e não o contrário. Este vídeo procura mostrar que a invenção da música clássica, tal como a conhecemos hoje, passa diretamente pela atuação e pela mútua colaboração profissional do casal Clara e Robert Schumann. Mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E também dê sugestões de temas para novos vídeos. Em 1838, aos 28 anos, 2 anos antes do casamento com Clara, numa viagem a Viena, Robert Schumann encontrou o manuscrito da Sinfonia número 9, a última escrita por Franz Schubert. É a que depois seria denominada Sinfonia Grande. Obra então desconhecida. Schumann levou-a para Leipzig, na região da Saxônia, na Alemanha, onde vivia. Ele a entregou diretamente para o compositor Felix Mendelssohn, que era regente e diretor da orquestra Gewandhaus, dessa mesma cidade, uma das mais antigas ainda em atividade. A obra foi estreada sob sua regência em 21 de março de 1839, mais de uma década após a morte de Schubert. O gesto marca uma transferência ou um retorno de uma certa vertente da história da música de Viena, na Áustria, onde haviam vivido e trabalhado Haydn, Mozart, Beethoven e o próprio Schubert, para a mesma cidade onde, antes da escola vienense ter se imposto, Johann Sebastian Bach havia trabalhado e onde está sepultado. Robert Schumann nasceu em Zwickau, ali perto, em 8 de junho de 1810. Estudou em Leipzig e Heidelberg, tendo frequentado, sem concluir, o curso superior de Direito. Seu professor de piano em Leipzig foi Friedrich Wieck, pai de Clara. Clara Wieck era o nome de solteira de sua futura companheira. Disse que o professor Wieck, pai, prescrevia aos alunos análises de O Cravo Bem Temperado de Bach. Não era comum à época isso, mas pode ser perfeitamente explicado pelo fato de isso estar sendo feito na cidade em que a memória do velho mestre ainda era viva. Robert Schumann é um dos responsáveis por trazer a música mais perto da filosofia e da literatura, o que é uma característica central do romantismo musical. Isso se dá num ambiente intelectualmente rico. Leipzig fica a pouco mais de 100 quilômetros de Weimar, cidade onde autores como Goethe, Schiller e Herder viveram. Aliás, Goethe conheceu pessoalmente o jovem Mendelssohn e morreu quando Schumann já tinha 22 anos. Ademais, o jovem Goethe, muito tempo antes, havia estudado em Leipzig, e uma das cenas de seu Fausto é inspirada em uma taverna da cidade que ainda hoje existe. Leipzig também já era a sede editorial do principal jornal musical, o Allgemeine Musikalische Zeitung, que circulava internacionalmente. Beethoven, por exemplo, acompanhava com muito interesse, lá de Viena, o que se escrevia lá sobre suas novas obras, estreias e edições. Pois bem, Schumann fundou na mesma cidade, em 1834, aos 24 anos, um periódico alternativo, o Novo Diário Musical, Neue Zeitschrift für Musik.
Schumann começa a compor inicialmente apenas para piano. Suas principais obras para o instrumento são escritas entre 1830 e 1839, dos 20 aos 29 anos, antes do casamento. Do Opus 1, as variações a Beck, de 1830, passando por Papillon, Opus 2, de 1831, pelos estudos sinfônicos Opus 13, cuja primeira versão é de 1834, as cenas infantis, Opus 15, de 1838, a Fantasia Opus 17, de 1836, dedicada a Liszt, o Arabesque Opus 18, a Rumoresque Opus 20, até chegar nas Noveletten Opus 21, de 1838. Chrysleriana Opus 16, fantasia escrita em 1838, revisada em 1850, dedicada a Chopin, em 8 movimentos, inspira-se em Johannes Chrysler, personagem presente em 3 romances do escritor, jurista, crítico musical e também compositor E.T.A. Hoffmann, autor que inspirará também a ópera Os Contos de Hoffmann, de Offenbach, e os balés O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, e Coppelia, de Delibes. Em outra obra escrita nessa época, Carnaval Opus 9, de 1835, que carrega o subtítulo de Pequenas Cenas em 4 Notas, contendo 21 peças breves que utilizam como base 3 pequenas séries de 4 notas, com as letras que representam as notas remetendo a significados cifrados, como a seu próprio nome. Uma delas é Lá, Mi bemol, Do, Si, na notação germânica A, E, S, C, H, Ash. Entre as pequenas cenas que compõem Carnaval, há Eusebius, a 5ª peça, que representa a personalidade reprimida, sensível e introvertida de Schumann, e Florestan, a 6ª peça do ciclo, seu lado impetuoso, extrovertido, dramático. Os nomes são verdadeiros heterônimos de Schumann, que os usava para assinar tanto trechos musicais como artigos escritos em sua revista. A partitura de Florestan é interrompida bruscamente no compasso 9 por uma citação da valsa de uma obra anterior dele mesmo, Papillon Opus 2. Essa citação primeiro surge apenas como uma memória indefinida. Mas, quando a interrupção súbita ocorre pela segunda vez, já surge mais evidente e completa, como se o tema intruso tivesse sido reconhecido no meio do processo. E é até apontado por uma indicação na partitura, isto é, Schumann escreve Papillon em ponto de interrogação em meio às notas. Aos poucos, a valsa intrusa, que havia feito o andamento e o caráter mudarem bruscamente, é incorporada nas vozes internas do tema impetuoso de Florestan. Schumann usa a citação, as aspas, literariamente, de um modo musical único até então. Para ele, a escritura do próprio som, do timbre, do uso do pedal, é tão essencial quanto a escolha das notas da melodia ou dos acordes. O planejamento do trabalho composicional de Schumann dá-se por formações instrumentais específicas. Após quase uma década de dedicação quase exclusiva ao piano, em 1840, ano do casamento com Clara, o qual, aliás, só foi possível depois de o casal enfrentar uma batalha judicial ferrenha com o pai dela, seu ex-professor, para obter autorização legal, ele passaria a se dedicar à composição de canções, Lied em alemão. Em apenas um ano ele escreveu 138 canções. Destacam-se os ciclos Liederkreis, Opus 39, com poemas de Joseph von Eichendorff, Amor e Vida de uma Mulher, Opus 42, com texto de Adalbert von Chamisso, e o Dichterliebe, Amor de Poeta, Opus 48, sobre poesia de Heinrich Heine.
Este último é um ciclo com 16 canções. A primeira delas inicia com o texto: no maravilhoso mês de maio, quando todos os botões brotavam, foi então que no meu coração a aurora do amor despertou. A música, entretanto, começa com uma nota do sustenido atacada sobre o baixo Ré. Prenunciando o final infeliz que virá muito tempo após, apenas ao final da 16ª e última canção poema. A primeira canção permanece de fato sem resolução musical, o que destoa do tom do texto. Após a frase final cantada, o piano encerra com um acorde de dominante. A canção fica aberta. Texto e música não se encontram, ao contrário, conflitam ironicamente. De Charles Rosen a Richard Taruskin, é quase impossível aos musicólogos não se deterem em analisar exatamente essa canção como exemplo do novo tempo que iniciava com a primeira geração romântica, da qual Robert Schumann é um dos protagonistas. Apenas após a década dedicada ao piano e o ano das canções é que Schumann começa a escrever suas sinfonias. Serão 4 no total. A número 1, Primavera, e aqui após revisão e publicação tardia, apareceria como sinfonia número 4, são de 1841. Em 1845, ele escreve a sinfonia número 2, em Dó maior, e também o célebre Concerto para Piano e Orquestra, Op. 54, em Lá menor, peça favorita de muitos pianistas até hoje, como o brasileiro Nelson Freire, que a toca frequentemente. Fiel a seu planejamento, Schumann dedica o ano de 1842 à música de câmara. A produção inclui o quinteto com piano, quarteto de cordas piano, Op. 44, e os 3 quartetos de cordas. Até então, Clara e Robert moravam em Leipzig, onde tiveram contato direto, constante, com Mendelssohn e receberam visitas de Liszt e Chopin. O apartamento em que viveram é hoje um museu na cidade. Em 1844, quando sua doença mental começa a se manifestar mais intensamente, eles decidem mudar-se, inicialmente para Dresden, capital do mesmo estado da Saxônia, e mais tarde, em 1850, Schumann aceita assumir o cargo de diretor musical em Düsseldorf, que fica do lado oeste do país, às margens do rio Reno, não muito longe de Colônia e Bonn, esta última a cidade natal de Beethoven. Lá ele completaria a Sinfonia número 3, a última que finalizou, que tem o apelido de Renana. Em 1853, o casal recebe em sua casa a visita de Brahms. Então, com 20 anos, se apresenta com uma carta de recomendação escrita pelo violinista Joseph Joachim, amigo e admirador do Schumann, e que atuava em duo com Clara em diversas turnês pela Alemanha e Inglaterra. Mas aos poucos, a saúde mental de Robert se deteriora e ele mesmo pede para ser internado num asilo perto de Bonn, onde morre no dia 29 de julho de 1856, aos 46 anos. Chegando a este ponto, perguntamos, ao longo desse tempo, como correu a vida profissional de Clara? Nascida na própria cidade de Leipzig, em 13 de setembro de 1819, ela morreu há 40 anos após Robert, aos 76 anos, em 20 de maio de 1896. Sua carreira seguiu normalmente com grande êxito após a morte do marido. Seria impossível, num vídeo curto, dar conta dessa carreira espetacular. Ela estreou como pianista em 1828, aos 9 anos, em plena sala da Gewandhaus, em sua cidade natal, e seguiu tocando até 1890, ao longo de mais de 60 anos.
ela tocou de Dublin a Budapeste, de São Petersburgo a Paris, tendo feito cerca de 1.200 concertos ao longo da vida. Clara também foi compositora. Hoje há disponíveis várias gravações de suas obras, incluindo um belo CD dedicado às suas composições, como os vários romances, o Scherzo Opus 10 e as variações sobre o tema de Robert Schumann, Opus 19, gravado pela pianista baiana radicada em Londres, Cristina Ortiz. Mas, se Robert é, como compositor, fundamental para estabelecer os conflitos irônicos da modernidade na primeira geração romântica da música, a própria ideia moderna da interpretação em música clássica e mesmo o formato dos espetáculos e dos programas para solistas e pequenas formações deve-se muito à atuação de Clara Schumann. Segundo William Weber, pode-se dizer que Clara Schumann foi muito mais influente de qualquer outro pianista quanto ao fixar o estándar do repertório. Seus programas nas décadas de 1840 e 50 definiram o espectro de compositores clássicos que se consideravam apropriados para um recital e o formato da sucessão dos gêneros. De fato, foi ela uma das responsáveis por dar à interpretação musical um caminho próprio, separado e independente da composição. Antes dela, compositores tendiam a tocar as suas próprias obras como o centro dos programas, o que vale para Beethoven, Paganini e até mesmo para Liszt. Aos poucos, ela abandonou a prática usual na época de inserir música vocal, como trechos de óperas, em seus programas, o que significa o nascimento de uma concepção idealizada do repertório, que ela e os intelectuais do círculo frequentado pelo casal Schumann defendiam. É a música clássica, tal como a conhecemos, separada da música da moda, onde predominavam versões de temas conhecidos, popurris e programas heterogêneos. Seus programas passaram a abarcar um amplo período histórico e não apenas obras próprias e de contemporâneos próximos. Esse movimento começa antes nos recitais solo e de música de câmara e só posteriormente alcançará as práticas orquestrais. Obras de Bach e sonatas de Beethoven foram introduzidos regularmente em seus programas. E na medida em que inseria em seus recitais obras de Robert Schumann, Chopin, Mendelssohn e Brahms ao lado dos clássicos, ela se convertia em um árbitro-chave acerca do status canônico desses compositores, cujas reputações não estavam plenamente estabelecidas. Veja-se um programa de recital de Clara Schumann tocando em Londres em 27 de maio de 1856. Ela abre com a sonata Op. 53 de Beethoven, a Waldstein. Seguem-se 3 obras curtas de Robert Schumann, extraídas dos opus 124 e 82, e terminando a primeira parte com a 7ª peça das Fantasiestücke, opus 12. Após o intervalo, ela volta com o prelúdio e fuga em Lá menor de Bach, seguida pelo Capriccio scherzando em Fá sustenido menor de Mendelssohn, e para finalizar, Noturno em Dó menor e Polonese em Lá bemol maior de Chopin. Poderia ser um programa de um grande pianista de hoje. Além dos recitais solo, ela contribuiu igualmente com o formato dos concertos de música de câmara. Destaca-se o seu duo com o violinista Joseph Joachim, com quem realizou mais de 200 concertos na Alemanha e na Inglaterra, e com quem interpretava frequentemente as sonatas de Beethoven para violino e piano. Clara Schumann estreou publicamente as variações e fugas sobre um tema de Handel de Brahms. Ela também foi importante professora, tendo lecionado no Conservatório de Frankfurt, como única mulher do corpo docente. E alguns de seus alunos, embora isso tenha ocorrido muitos anos mais tarde, gravaram discos, como Fanny Davis e Carl Friedberg. É possível, através deles, entender um pouco sobre seus conceitos interpretativos, que são muito diferentes da escola tradicional de piano alemã, dominada por Liszt e outros nomes. Mas isso já seria assunto para um outro vídeo. Sem as composições de Robert Schumann, o nosso mundo musical seria sem dúvida muitíssimo menos interessante. Mas sem a atuação de Clara Schumann, o próprio formato, a estrutura e o propósito do concerto de música clássica não seria como é. Nós, portanto, não seríamos como somos.